Amém, queridos? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que tu tem nos dado. Estamos juntos aqui por intermédio dessas mídias digitais, por intermédio dessas redes sociais. Pai, que a tua graça, Senhor, e o teu amor sejam multiplicados na vida de cada um essa noite. E que a tua palavra essa noite, Senhor, alcance o coração aflito, alcance o coração que está com temor e com receio, aquele que está vivendo dificuldades, circunstâncias, que eles possam ser agora confortados pelo poder do Espírito Santo, pelo Paracletos, que é o nosso Consolador, nosso ajudador, aquele que está conosco todos os dias. Receba essa graça agora aí, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Amém? Amém? Vamos aqui então, imediatamente, para nós não perder muito tempo aqui, porque o Instagram é limitado em 60 minutos, para que a gente consiga concluir essa mensagem que nós estaremos falando aqui sobre justiça e graça. No reino de Deus, queridos, o mínimo que você recebe dentro do reino é justiça. Deus é justo. Deus jamais deixou de ser justo. No reino de Deus você tem justiça. Você tem, no mínimo, justiça. Mas você tem também graça. E graça em abundância. E que a graça de Deus e a abundância da graça de Deus estejam presentes na sua vida agora. Eu profetizo isso sobre você. E o que você quer, afinal? Você quer justiça ou graça? E essa diferença que nós vamos ver aqui agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Texto bem conhecido, mas que a gente precisa ver o contexto aqui de tudo que nós vamos falar essa noite aí para vocês, aqui nessa live. Amém? Olha só, Mateus 19, 16, aqui fala do jovem rico. É nesse contexto que nós vamos abordar esse assunto aí sobre justiça e graça. O contexto que inicia aqui nessa questão do jovem rico, das riquezas, e ele vai culminar na parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos ler então. Eis que alguém, aproximando-se, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Primeiro ponto. Esse jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então ele se aproximou de Jesus baseado nos seus méritos. E Jesus foi ao ponto, dizendo assim: se você quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o rapaz perguntou: quais mandamentos que eu tenho que guardar, afinal? E Jesus lhe disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Porque alguém que se aproxima de Deus ou quer herdar a vida eterna por meio de meritocracia, esse alguém precisa cumprir a lei. E foi isso que Jesus apontou para ele. É por mérito? É pela lei? É segundo a justiça que provém da lei?
Se é isso que você quer, então você tem que cumprir os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo, e assim vai. E o jovem replicou, dizendo, tudo eu tenho observado, e que me falta ainda? Olha só, ele observava os mandamentos e perguntou, ainda me falta alguma coisa? Ainda tem algo que eu possa fazer? Aí Jesus fala para ele ali no versículo 21, você quer ser perfeito? Você realmente quer ser perfeito? Porque era isso que o jovem estava anunciando claramente para Jesus. Você quer realmente ser perfeito? Então pega, vende tudo que você tem. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de grandes propriedades. Que maneira nós podemos nos aproximar de Deus? Como nós podemos nos aproximar de Deus? Por méritos? Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. Ninguém consegue cumprir a lei toda. Ninguém consegue ter acesso a Deus por intermédio de meritocracia, por méritos. Se você quer entrar, guarda os mandamentos. Aí tem aquela lista que você tem que seguir. Isso é uma justiça. É uma justiça que provém da lei, não provém de fé. Nós andamos pela justiça que provém da fé. O rapaz tinha observado todos os mandamentos possíveis, mas ele ainda queria fazer mais alguma coisa. E aí Jesus entrou no ponto. Você realmente quer ser perfeito? Então vai lá e se desfaz de tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Vem, segue-me e você terá um tesouro no céu. O jovem, querido, ele não suportou. Ele não suportou. Saiu dali triste, saiu dali contrariado, saiu dali com raiva, chutando tudo à sua volta, porque ele tinha muita coisa. E ele não podia se desfazer daquilo tudo. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram impressionados com aquilo que Jesus estava falando. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem poderá ser salvo? E Jesus disse para eles, isto é impossível aos homens, mas é possível para Deus. E a continuação do texto, a parábola, vai falar a respeito das impossibilidades aos homens e das possibilidades a Deus. Quem pode se salvar então? O que é impossível aos homens é possível a Deus, porque Deus tudo pode, porque Deus tudo faz. Tem o texto aqui de Marcos, no capítulo 10, versículo 23 a 31, que é a sinopse do texto aí de Mateus, que fala aqui desse trecho aqui, dessa questão que os discípulos ficaram impressionados com o que eles estavam ouvindo de Jesus a respeito da riqueza, que ninguém pode entrar no céu sendo rico. Não é isso que Jesus está falando. Marcos 10, 24.
quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Pedro pergunta para Jesus: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que vai acontecer com a gente? Tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, do poder de Deus, que não receba já no presente, agora, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então você que abandonou tudo em prol do Evangelho, você vai receber 100 vezes mais nesse tempo e por fim a vida eterna. E o que significa isso? Significa que você vai receber em dinheiro? Não, você vai ser acolhido. Você vai ter 100 vezes mais casas para ser acolhido. Você terá muito mais irmãos. Você terá muitos pais, muitas irmãs, muitas mães. Você terá muitas vezes mais. E por fim, a vida eterna. Porém, os primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros. O que é isso? A respeito de que Jesus está falando? Quem são os primeiros e quem são os últimos? Aí a parábola explica. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha, versículo 1. Volta para Mateus 19, 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Porque, versículo 1 do capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. O reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para contratar, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Essa parábola dos trabalhadores na vinha explica o funcionamento da justiça e da graça no reino de Deus. Dentro do reino de Deus, o mínimo, como eu disse no início, o mínimo que você recebe dentro do reino de Deus é o que é justo. Isso é justiça. Mas você pode não apenas receber só o que é justo, receber a justiça de Deus, mas você também pode receber a graça de Deus. Que a graça de Deus é diferente da justiça. Porque o reino de Deus é semelhante a esse dono de casa. O reino de Deus, ele é o dono da propriedade, ele faz com a propriedade o que ele quer, ele faz da maneira que ele quer, ele age como bem entende. Ele faz as coisas conforme a sua boa vontade. E nós sabemos que a boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha e tendo ajustado, tendo contratado, tendo assalariado com trabalhadores, isso era de madrugada. Ele ajustou com aqueles trabalhadores a 1 denário, um dia de trabalho,
pago, e mandou-os para a sua vinha. Também depois, mais adiante, ele saiu à terceira hora, viu na praça outros que estavam lá desocupados, e disse-lhe: ide também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. Aqui ele não está falando de valores, ele está falando de justiça. Ele disse: eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, que é o meio-dia, e depois a hora nona, que é às 3 da tarde, ele procedeu da mesma forma, encontrou aqueles que estavam lá desocupados e mandou eles para a vinha e contratou com eles para dar para eles o que era justo. Não falou como falou para aqueles que saíram de madrugada, que foram contratados a um dia de trabalho. Mateus capítulo 20, versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que vocês estiveram desocupados aqui o dia todo? Era 5 horas da tarde. E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Lembra do texto? Os últimos serão os primeiros. Paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9. Vindos da hora 1/10, os que chegaram às 17 horas trabalharam apenas 1 hora. Receberam eles cada um denário. Um denário era um dia de trabalho inteiro. Eles receberam por 1 hora de trabalho um salário cheio, um salário completo de um dia inteiro de trabalho. Ao chegarem os primeiros, pensaram que iam receber mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Quando eles viram aqueles que chegaram no final da tarde, receberam 1 denário, gerou algo dentro deles, gerou uma expectativa dentro deles, na mente deles, no coração deles. Eles foram contratados primeiro, certamente eles iriam ganhar mais, mas isso estava acontecendo na mente deles. O contrato, o que estava combinado na mente deles tinha mudado. Por quê? Porque eles viram os outros recebendo a mesma quantia. Os outros que trabalharam menos do que eles. E essa expectativa tomou conta deles e eles chegaram aqui e agora recebem esse salário, cada um. Quando eles receberam 1 denário, eles murmuravam e ficaram com ódio. Ficaram bravos, ficaram irados, ficaram com raiva. E um deles falou: esses últimos, esses que chegaram às 5 horas, então eles já separavam o grupo daqueles que tinham chegado para trabalhar mais tarde, como se fosse uma classe. Eles fizeram aquela divisão de classe. Esses últimos trabalham apenas 1 hora. Contudo, tu nos igualaste a eles, que suportamos a fadiga do dia, o cansaço, e trabalhamos o dia inteiro. É isso mesmo que está acontecendo aqui? Eles trabalham menos e ganham a mesma coisa daqueles que trabalharam mais. Aí, o proprietário, o dono da casa, o proprietário, disse a um deles: meu amigo, eu não te faço injustiça. Eu não estou sendo injusto com você.
Você não combinou comigo? Você não contratou comigo? Nós não fizemos um acerto no início do dia? Nós não acertamos no início do dia? A 1 denário, eu estou te dando o que é teu, por justiça. Eu não estou sendo injusto. É o que nós tratamos. Essa é a justiça das regras. O jovem rico chegou a Jesus querendo fazer, dizendo que podia tudo, que podia fazer tudo. Justiça das regras. Então ele recebeu as regras para que ele possa cumprir aquelas regras para ser aceito. Até um ponto que ele não pôde mais cumprir aquelas regras. Foi quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E você terá um tesouro no céu. Justiça de regras. Então o dono da casa foi quem contratou eles. Disse para aqueles que chegaram primeiro: toma o que é teu por justiça e pode ir embora. Porque eu quero dar o que é meu para esse último. Olha só que tremendo. Eu quero dar do que é meu a esse último. Isso é graça. Isso é graça. Do que é meu, eu distribuo a quem quero. A graça de Deus se manifestou aqui nessa parábola, com aqueles homens que chegaram depois, com aqueles homens que foram trabalhar depois. Eu quero dar do que é meu a esse último. Não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Olha só, será que Deus não pode fazer como Ele quer, com aquilo que Ele tem em abundância? Afinal, Ele é o dono da casa. Ele é quem contrata os seus trabalhadores. Uns são assalariados primeiros. Uns foram contratados primeiros. Outros chegaram depois. Vieram chegando cada um a seu tempo. Mas o texto diz que assim, é dessa forma, como a parábola explica, é dessa forma que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Se eu quero dar o que é meu, que importa? Eu sou o dono da casa. Olha só o que ele diz no texto. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Muitas vezes o grande problema das pessoas é não conseguir admitir a bondade. Os olhos deles se tornam olhos maus em ver aquilo que é bom sendo feito. O que é bom sendo feito provém de graça. No reino de Deus, no mínimo, você tem a justiça. Mas a graça é para quem recebe ela. Aqueles que recebem da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de Jesus Cristo. Não tenha os olhos maus diante da bondade de Deus. O olhar deles foi mau diante da bondade do dono da casa. Assim, é dessa forma que os primeiros serão os últimos. É dessa forma. Aqueles que recebem graça entram primeiro. Os que foram contratados serão justificados, mas receberão mediante o combinado, mediante o contrato. Você quer o mínimo justiça? O mínimo que você tem no reino de Deus é justiça. Ou você quer graça?
Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus disse que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, eles entram primeiro. Mateus 21, 31 e 32, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Quem crer recebe essa abundância de graça. Vós, porém, disse Jesus, vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O chamado no reino, você é chamado e recebe a justiça. Você recebe o que é justo. Deus não vai ser injusto com ninguém. Mas é melhor receber da sua graça, da abundância da sua graça. A graça alcança a quem Ele quer. A graça alcança a quem o Senhor quer. O jovem rico recebeu o que ele queria, por justiça. Mas as meretrizes, os pecadores, os publicanos recebem a graça de Deus. Eles precedem os religiosos no reino de Deus. Aqueles que foram contratados na primeira hora vieram primeiro, receberam de acordo com a justiça que eles servem, ou seja, a lei. Quem se justifica por intermédio da lei recebe o que é justo por intermédio da lei. E a palavra de Deus diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a nossa justiça é a justiça que provém da fé. É insuportável para a religião ver Deus derramar da sua graça a quem quer que seja. Foi o que aconteceu com os primeiros. Os olhos deles eram maus ao ver a bondade do dono da casa, abençoando e igualando a todos. É assim que Deus faz. Para Deus não há acepção de pessoas. Deus nos iguala. Acaso os meus olhos são maus porque Deus é bom? Não seja mau. Aprenda a receber a bondade de Deus. Aprenda a receber a graça de Deus. Porque muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Essa é a graça de Deus derramada por mim e por você. O que você quer? Você quer a justiça? Ou você quer graça? Deus nos justifica. Ele se tornou para nós justo e justificador. E eu em Cristo me tornei justiça de Deus. Nele eu fui feito justiça de Deus. Mas é melhor eu receber a sua graça, a abundância da graça, que cobre multidões e multidões e multidões de pecados. A graça, ela superabunda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Receba da abundância dessa graça, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês hoje.